Olá, cidadãos fantásticos! Eu sou o professor Regis Varão da Unicamp. Eu tenho uma pergunta. Você já parou para pensar se o tempo é discreto ou contínuo? Será que existe um tempo tão pequeno quanto se queira? Confuso, né? Deixa eu fazer a pergunta então com relação ao espaço. Será que o espaço é discreto ou contínuo? Pega aí 1 metro, depois divide por 2, divide por 2, divide por 2. Até onde a gente consegue dividir o espaço? A palavra átomo vem justamente de se acreditar que o átomo seria o menor tamanho possível. Bom, o que a gente chama de átomo hoje em dia não é. De toda forma, isso é apenas para trazer a sua mente ao assunto de hoje. Hoje eu quero conversar sobre algo conhecido como princípio de Cavalieri. Note que não é teorema de Cavalieri. Não é algo que está provado, é um princípio, é tipo uma lei física. Resumindo, dá certo, funciona, então vamos lá. Bem curioso eu falar isso de um resultado matemático, né? Em geral a gente associa resultados matemáticos com provas, mas não. Hoje não tem nada disso de prova. Hoje o que tem é mundo real. Se dá certo, é o que importa. E esse era o pensamento do Cavalieri, um discípulo de Galileu. Diga-se de passagem, ainda não disse o que é esse tal princípio de Cavalieri. Estou preparando o terreno. Calma aí. O Cavalieri foi um grande adepto dos indivisíveis. Não entrando muito em detalhes, mas era um método um pouco polêmico e que contribuiu para o desenvolvimento do que hoje a gente chama de cálculo. Definir os indivisíveis não é tão simples porque provavelmente teve significados diferentes para diversos matemáticos, apesar de girar em torno de uma mesma ideia. Eu hoje vou adotar uma postura aí próxima da galera dos indivisíveis e assumir que o espaço é discreto. E vou de quebra assumir também que o tempo é discreto. Você deve estar pensando, nossa, como assim o tempo é discreto? Não faz sentido. Eu te digo que do ponto de vista prático, não faz diferença se a gente pensar no mundo discreto ou contínuo. Você está me vendo por meio de um vídeo. O que a gente chama de vídeo é, na verdade, um monte de quadro estático. É possível que você esteja me vendo esse vídeo por 30 quadros por segundo. Apenas isso, 30 quadros. É tão pouco, né? E mesmo assim, você tem a plena sensação de fluidez. Bom, não tanto nesse vídeo, porque aqui eu estou mostrando as coisas meio como slide. Mas você entendeu o espírito. Quando você assiste um vídeo, tudo é muito contínuo. Agora imagina que, ao invés de 30 quadros por segundo, a vida fosse feita, sei lá, de X quadros por segundo, onde X é um número bem grande. Por exemplo, talvez a quantidade de átomos que existem no universo. Ou seja, um número bem grande. Diga-se de passagem, Arquimedes achava que esse número, o de átomos no universo, era o maior número que a gente ia precisar para fazer qualquer coisa. Ele não estava tão errado assim. E o espaço? A mesma coisa. Eu agora vou assumir que o espaço é discreto. Imagina que existe um tamanho muito pequenino, tão pequeno que a gente não consiga perceber, não tem tecnologia para perceber, mas ele existe. É um tamanho bem, bem pequenininho. Como um exercício mental, vamos pensar que esse tamanho pequenininho é um cubinho. Vamos supor que existam uns cubinhos fundamentais do qual tudo é feito. Mas o que importa é que esses cubinhos são do mesmo tamanho. Com isso em mente, note como é fácil a gente falar de coisas como área. Eu posso pensar que a área de um objeto pode estar associada à quantidade de bloquinhos que eu coloco ali dentro. O mesmo para volume. Finalmente, eu vou agora falar do princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri diz assim: considere um plano, e nesse plano temos dois sólidos, como representados na figura. Se toda vez que você passar um outro plano,
esse pedaço e esse pedaço tiverem a mesma área, então o volume desses dois objetos é o mesmo. Os objetos podem ser coisas bem esquisitas. Para fixar a ideia, eu vou pensar num caso mais simples. E lembre-se, estou supondo que o mundo é discreto. Ou melhor, que o espaço é discreto. Assim, todo objeto é, na verdade, vários andares de cubinhos, um em cima do outro. Como, por exemplo, nessa pilha de CDs. É fácil ver que essas duas pilhas têm o mesmo volume, porque em cada nível elas possuem a mesma área. Ou seja, em cada andar elas têm a mesma quantidade de cubinhos. Ou seja, as duas pilhas têm a mesma quantidade de cubinhos, já que elas possuem a mesma altura. O princípio de Cavalieri é uma ferramenta muito poderosa para a gente calcular o volume de muitos objetos. Na escola você usa o princípio de Cavalieri para calcular, por exemplo, o volume da esfera. Na universidade, o princípio de Cavalieri aparece em outras roupagens. No curso de cálculo, é a integração em mais de uma variável. E para os que continuarem e seguirem os estudos em matemática, existe uma matéria chamada Teoria da Medida. Lá, o princípio de Cavalieri aparece com o nome de Teorema de Fubini. E por aí vai, tem um monte de generalização. Se quiser pensar mais sobre área, volume, teoria da medida, eu vou deixar links de outros vídeos sobre o assunto que eu já falei aqui no canal. Por fim, a grande pergunta: o nosso mundo é discreto ou não? Me diga aí o que vocês acham. Nos vemos nos próximos vídeos. Não deixe de se inscrever. Se gostou do conteúdo, dá um gostei e compartilha nas suas redes sociais. Tchau!